hoje com ela. Estava com saudades da nossa nutricionista Pamela Miguel. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bom? Carol, tudo ótimo. A gente estava conversando aqui, quase que entramos idênticas, porque a blusinha parecida, é né? igual, mas você veio no outro tom, por pouco não veio de rosa. Isso é sintonia, é muito bom. Estamos combinando com o logo do Você Bonita, tá tudo certo, né? Tá ótimo, Bem-vinda tá mais uma vez. Obrigada, Carol. Olha, o assunto eu acho que interessa a todo mundo, né? Você vai nos contar, então, como a gente vai deixando o paladar doce, deixando, né? Vocês até usaram um termo dessensibilizando. Isso. E aí, Gláucia pediu pra gente falar outro termo. O que você pediu, diretora? Reeducando o nosso paladar. Mais fácil. Para diminuir a quantidade de doce. Tem muita dica, eu adorei a pré-pauta, um texto seu, que eu sei que foi você que escreveu, eu conheço já. Gente, isso aqui é saúde. Conquistar isso que você vai contar é o que eu acho que vai fazer com que a gente viva mais tempo e muito melhor. Exatamente isso. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Então, a gente escuta muito, né, pelo menos as queixas no consultório, preciso comer um docinho, eu tenho necessidade depois da refeição. Existem muitas causas para a vontade do doce, para você querer comer doce, hormonal, até hábito que você cria de querer comer, até ter essa necessidade. Mas fisiologicamente, a gente falando um pouquinho, tem muita relação com a insulina, que é um hormônio que vocês falam aqui bastante, e do ciclo da insulina, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar esse ciclo. É o mais importante. Então, quando a gente come o doce ou carboidrato simples ou aqueles produtos diet, light, que eu vou falar um pouquinho deles também, a gente estimula a nossa insulina, porque eles viram açúcar, glicose no nosso sangue, estimulam a insulina vai lá, coloca a glicose e o açúcar para dentro da célula para ser utilizado como fonte de energia, fica lá circulando. Quando você come um alimento que tem muito açúcar, tem muita insulina, então ela fica circulando e o corpo entende, acabou a energia, precisamos de mais. Então, coma mais carboidrato, coma mais açúcar. E aí você come mais açúcar, estimula a insulina e isso a longo prazo leva a um quadro de resistência à insulina. Ou seja, a insulina deixa de ter aquela capacidade máxima de colocar o açúcar dentro da célula. Então, você fica com mais açúcar no sangue, mais insulina no sangue e o seu corpo pedindo açúcar e carboidrato. A questão até da resistência insulínica que você comentou é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Às vezes, no exame de sangue, a minha glicose, né, minha glicemia veio normal. Mas a gente tem que ver a insulina, porque às vezes a sua glicose está normal às custas de uma insulina alta. Então, você tem uma insulina 30, uma insulina 50, e ela está deixando a sua glicose normal. Com o tempo, a sua glicemia vai subir também. E aí, a gente já tem um quadro de pré-diabetes, diabetes, né? E aí, a gente tem que tratar de outra forma. Então, começa ali com a insulina alta. E que muitas vezes as pessoas não dão até tanto valor. Exato. Então, é bem importante verificar isso nos exames. Outra coisa importante é que nosso paladar, ele é moldado lá no útero da mãe. Então, olha que legal essa história, eu li lá, achei o máximo. Conta. A partir da 12ª semana ali de gestação, a gente já tem já molda o paladar. E a criança até os 3 anos de idade. E o nosso paladar, a gente tem preferência por aquilo que a gente come mais, de forma mais repetida. Então, quanto mais açúcar eu como, mais papilas gustativas, que é o que sente o sabor na língua, para doce eu tenho. Quanto menos eu como, eu tenho. E o que a gente vai falar é exatamente isso. Porque quando a gente fala de açúcar, às vezes, troca o chocolate por uma banana com canela, troca por uma tâmara, por um damasco, mas eles são doces também. Então você continua mandando o sinal que eu preciso daquele paladar doce. Então o objetivo hoje não é, olha... fazer uma troca, né? Aquele doce que tal por um doce que não tem açúcar e tenha hoje o xilitol, eritritol, que a gente sabe que é uma possibilidade. Isso. Mas sim mudar o paladar. Exatamente. Diminuir ou tirar ou afastar, enfim, aumentar o tempo, né, de um dia da necessidade do doce. Exatamente. Né? Porque eu até brinco, as pessoas falam, dieta, as dietas, os produtos mais saudáveis, doces, são muito caros. E realmente, se você quer substituir um bombom por um bombom que seja mais saudável, ele é mais caro. Mas a ideia é não substituir pelo mais saudável, é começar assim. Então, eu como um chocolate ao leite, eu vou para o mais amargo. Ou eu vou comer uma tâmara, eu vou comer um damasco, mas no final das contas, todos eles vão estimular a sua insulina e você vai continuar no ciclo, alguns de forma mais abrupta,
e outros de forma mais lenta. Tá. Então, o que a gente tem para mudar isso é você reeducar as suas papilas gustativas. Que é talvez a parte mais difícil. Mais difícil, porque você tem que pensar, há anos eu venho comendo ali, desde a infância, um biscoitinho que tem açúcar, um leite que tem açúcar, um achocolatado que tem açúcar. Eu tenho isso de hábitos e hábitos. Agora eu resolvi que eu vou parar. Seu corpo vai sentir no começo. Tá. Dor de cabeça, mau humor, a necessidade vai ficar maior ainda, o seu corpo vai querer muito. Então, tem que ter paciência. Não é que você vai começar a colocar isso em prática e na semana que vem já vai, ai não preciso mais do meu docinho. É uma abstinência natural, Exato. né? Daquilo que ele está acostumado e não vai mais receber. E precisa de paciência para que isso aconteça, né? E de disciplina. Então, é querer mudar, né? Tem que partir e esperar que isso aconteça com o tempo. Então, não é que você... E também não é que nunca mais pode comer, né? O ideal é que a gente não tenha isso na rotina, como você falou, pelo prejuízo dessa insulina alta, né? Torna um organismo mais inflamado e aí mais propenso a ter as doenças. Então, é por isso que a gente tem que evitar isso no nosso dia a dia. Vamos colocar na tela o ciclo, então, que você acabou de explicar, mas só para o pessoal realmente enxergar a dinâmica. Então, vamos lá, Pamela. Isso. Fala né? de A novo. gente tem aí a vontade de comer doce, aí você come o açúcar vai lá e aumenta, né, os níveis de açúcar no sangue, estimula a sua insulina, a insulina joga o açúcar para dentro da célula, a célula vai acabar a glicose no sangue, a insulina continua circulando e o corpo entende, preciso de mais energia, preciso repor isso que acabou de entrar na minha célula. E aí você tem necessidade de comer doce novamente. E aí, basicamente gente, isso é o que acontece também. A gente está falando do doce e do açúcar, mas o carboidrato entra nesse farinha ciclo branca, também. Carboidrato simples, que também vira glicose no sangue, e produtos industrializados que às vezes a gente fala, vou comer um doce diet. Não tem açúcar, mas a indústria é muito esperta e ela coloca outros nomes no açúcar. Ele não tem a sacarose, mas tem maltodestrina, glucose de milho, xarope de glicose, xarope de malte, que é açúcar, que vira glicose. Puxa. Então ele não é considerado açúcar, mas no seu organismo ele vai entrar nesse mesmo ciclo. E aí eu comi um docinho diet, quero comer outro. Comi uma barrinha, comi uma granola, são esses alimentos geralmente que têm esses produtos. E excesso de adoçante. Excesso de adoçante é inflamatório para o organismo, a insulina não trabalha de forma adequada e também alguns adoçantes artificiais estimulam a insulina também. Era isso que eu ia te perguntar. Vamos contar quais antes da gente entrar aqui nas dicas e até falando agora propriamente de xilitol e eritritol, que são considerados naturais, né, adoçantes naturais, se eles também acabam trazendo esse prejuízo. Tem bem menos, né? Estévia, xilitol, eritritol, talmatina também é um adoçante mais natural. O que eles fazem? Eles deixam ainda o paladar doce, então tem essa função, né? E muitas pessoas não toleram muito xilitol, eritritol por serem polióis, fermentarem um pouquinho mais. Mas aqueles adoçantes, né, sucralose, acesulfame, ciclamato de potássio, são adoçantes mais artificiais que alguns estudos mostram sim que tem estímulo de insulina e deixa o organismo mais inflamado. Organismo inflamado, insulina não trabalha bem. Então... E aí é uma coisa que é pior, então assim, ele estimula a insulina é produzida, só que não entra caloria, não entra a energia. Não tem a glicose. E aí dá um rolo. E aí ela fica ali circulando, pedindo, e você, uma hora, é o que eu sempre falo, o paciente vai lá na vontade doce, o que eu faço? Eu comi uma banana com canela, aí depois eu comi um damasco, depois eu comi uma tâmara e depois eu comi um chocolate. Entendi. Então, você vai, no final você acaba. Então, às vezes é melhor, come um chocolate mais saudável logo de início, e porque, já mata né, ou gelatina, que é a mesma coisa, que não tem nenhum nutriente, nenhuma caloria, e aí vai comer 2, 3 gelatinas e vai acabar comendo chocolate. Então, você aumenta, você come vários alimentos antes, aumenta a ingestão calórica, sendo que você poderia comer um só. Perfeito. Vamos começar com a dinâmica da colher para a gente entender o quanto que, né, como a gente vai fazer isso então. É claro que você já disse as palavras-chave, né? Tem que querer mesmo, disciplina e paciência. Exato, paciência, então, não é da noite por dia. Quem usa o açúcar geralmente para adoçar, isso é, né,
adoçar um suco, adoçar o chá, adoçar o café, você estimula o dia inteiro. Porque às vezes a pessoa toma 2, 3 cafezinhos por dia, 2, 3 xícaras de chá por dia. Então isso é bastante prejudicial, porque você está sempre com aquele paladar doce. Tá. Por mais que você coma um pãozinho. Como um pãozinho que é salgado, mas toma o café com açúcar, né? Então Entendi. tem na refeição. Entendi. Então, quem usa uma colher muito grande, às vezes eu começo, vamos trocar por um açúcar mais saudável. Tá. Então vamos sair do refinado e para um mascavo, um açúcar de coco, um açúcar demerara. Você acha que vale a pena? Ele vai estimular da mesma forma, só que ele não tem os aditivos químicos do refinado e ele tem outros nutrientes para que a gente não tenha um pico tão alto da insulina, né, junto. Então, mas ele estimula da mesma forma. É o primeiro passo. Primeiro passo, troquei por um açúcar mais saudável. Vou reduzir quantidade, então vamos lá. Eu consumo uma colher de sobremesa no meu café ou no meu chá. Então você vai trocar para uma colher de chá. E eu vou ficar 3 até 5 dias na colher de chá. E aí eu vou trocar para uma de café. Eu vou ficar também 3 a 5 dias, porque o seu paladar vai mudar. Ele está acostumado com aquela colher de sobremesa, então ele vai sentir a diferença. Vou para meia de café, até conseguir evoluir para 100 adoçar, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu não tenho coragem de tirar. Se você tira de uma vez, realmente, a primeira vez que você toma um café, fala, nossa, horrível, por que eu tomei isso a vida inteira? Tem que ir diminuindo. Então vai diminuindo para não ser um impacto tão grande ali no seu paladar. E aí, com o tempo, você vai ver, 4, 5 dias, tá ok, tô me acostumando. Aí você vai dar outro impacto que vai reduzindo, até conseguir tirar. Então, ir reduzindo a quantidade e mudando a qualidade é um bom começo pra gente ir desensibilizando lentamente, não de uma vez. Aqui a gente até tá falando de algo que a gente pode acrescentar esse açúcar. Então, é o chá, o café, mas quando a gente pensa, então, naquelas pessoas que vão comer o chocolate, que querem o doce, pronto, né? Que querem morder um doce, enfim. Ou uma bolacha, né, que tem esse hábito. A gente pode, então, diminuir também pela quantidade. Antes eu comia 4 quadradinhos, a fileirinha. Vou comer 3, aí na outra semana 2. É nesse sentido. Eu faço nesse sentido. E às vezes, quando a pessoa fala assim, não pode comer, dá aquele desespero, não posso. Eu vou comi a barra inteira. Então, trabalhar isso é importante. Não, todos os dias eu posso 3 quadradinhos. Daqui 4 dias, todos os dias eu vou poder 2 quadradinhos. Eu posso. Ela escutar isso, eu posso, já é uma coisa que não é proibido. E deixa de ser tão gostoso. Sem dúvida, né? sem dúvida. Deixa de ser tão atrativo. Então, mudar para um chocolate mais amargo, que você já tira o paladar, diminuir quantidade. É uma bolacha. Mudar de uma bolacha recheada para uma bolacha simples, integral, uma que tenha um açúcar mais saudável, tudo isso a gente já vai moldando, faz bastante diferença. E na questão dos chás, vão ter ali chás, então, que a gente vai conseguir se acostumar mais depressa, sem adoçar? Os chás aqui, os chás mais docinhos, geralmente que tem a fruta, você acostuma um pouquinho mais, legal, é fácil, até você transitar para um amargo. Os chás, eles são bem legais porque na nossa língua, onde a gente sente o amargo, é o mesmo lugar que a gente sente o doce, a papila. Então, quando você come um amargo e em seguida você come o doce, você mascara o prazer do doce. Entendi. Então, isso é até um testezinho. Toma, eu tô com vontade de comer um chocolate. Toma um chá preto antes e depois coloca o chocolate na boca. Não é o mesmo prazer de comer o chocolate sozinho. Existem até suplementos que é de filme oral, sabe aqueles filmezinhos que grudam na língua? Existem alguns princípios ativos que a gente pode colocar nesse filme para diminuir a necessidade do doce e ele mascara o sabor do doce na boca. Então, tem um efeito imediato também. Ai, que legal! Então, eu sempre falo, paciente, depois do almoço eu preciso comer um doce. Então, espera ali uns 20 minutinhos, toma um café, um chá preto, um chá mate, um chá amargo. Um pouquinho, não precisa tomar uma xícara toda. Um pouquinho, deixa seu paladar amargo. E depois você come o seu doce. E tem a história de escovar os dentes também. Vai imediatamente, porque ele também vai mascara inibir o sabor por conta do amargo que fica, mudança de pH. Então, colocar 2 a 3 chás ao longo do dia, amargo, que você vai tomar igual um remédio. Vou tomar um bem amarguinho, chá de remédio. Você vai moldando o seu paladar. Então, o que a gente tem que colocar ao longo do dia para tirar a necessidade do doce? Mais amargos e mais cítricos. Então, a gente precisa colocar
ao longo do dia para o seu corpo entendendo esse novo paladar. Perfeito. E no começo vai entrar como um remedinho ali. Nossa, eu tenho que tomar meu chá amargo. Que não é no momento de prazer. É que Não assim, eu acho que a gente também tem que entender que não dá para ter prazer o tempo todo, já todo, né? Exatamente. Essa é a questão. Exato. A gente busca, vai me fazer muito bem, mas calma, precisa ficar muito bem o tempo todo? Isso é um questionamento que eu acho que cada um tem que fazer como amadurecimento também e algumas questões, não só ligado à questão da alimentação. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente vai mostrar aqui a quantidade do açúcar na colher, tá, gente? Que eles já estão trazendo nosso açúcar. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Simone. Um beijo pra você. Canela realmente diminui a vontade de doces? Canela, ela é bem legal, porque a canela, ela deixa um sabor, né, levemente adocicado, mas a canela é muito legal para controle de insulina. Ela ajuda muito a controlar a insulina. Ela dá uma baixadinha. Ela ajuda ela a trabalhar de forma mais eficaz, melhorar a sensibilidade das células da insulina. Então, ela tem uma ação fisiológica no nosso corpo, além de ter aquele paladarzinho. Então, às vezes eu não quero adoçar o café ou o chá, colocar um pouquinho de canela nesse café ou chá sem açúcar no início ajuda bastante também. E se colocar, aqui a gente tem canela aqui, ó. Tava já então pronto para falar. Se colocar um pau da canela no café. No café, né? Na Você água. pega, e tem lugares que servem assim já. Tem. Né, na xícara assim, você deixa ele um pouquinho. Deixa. E para deixar esse sabor, né, mudar esse sabor. E a canela você pode também colocar numa água saborizada ao longo do dia também. Legal. Que é legal, né? Muda um pouquinho o gostinho da água e pode utilizar, que é ótima também. Os outros elementos que estão aqui, por que você trouxe? São anti-inflamatórios, então vão diminuir a inflamação do corpo. A insulina vai ter uma ação melhor e eles têm um gosto mais forte, mais voltado também para esse amargo. Então, um cominho, gengibre, a cúrcuma, que você pode tanto temperar a comida, como colocar numa água ao longo do dia, água com gengibre, colocar o gengibre no suco. Eu tempero sempre com alho e cebola. Vou colocar uma cúrcuma, vou colocar um cominho, para você ter esses novos sabores também. Muito bom. Tem perguntinha? Aproveitem. Pamela sabe tudo. Aproveitem mesmo. Sofia, obrigada. Um beijo pra você. É verdade que o picolinato de cromo inibe a vontade de comer doces? Conta pra gente do cromo, porque a gente falou já desse assunto, mas tem tantos anos e eu acho que é sempre atual, né, poder falar do cromo. Geralmente, qualquer suplemento que você vai ver do mercado que sirva para diminuir a vontade de doce tem cromo, por conta dessa ação na insulina, melhorar a sensibilidade à insulina. Então, o cromo ajuda bastante, sim, nessa melhora da sensibilidade e ele ajuda na vontade de comer doce. Então, fisiologicamente, agindo naquele ciclo que a gente falou no comecinho. Mas precisa de uma orientação de profissional para saber a quantidade adequada para cada um. E porque o cromo isolado não vai fazer efeito. Então, ele tem que estar associado a outras vitaminas, outros minerais, para ele ter uma ação também no organismo. Então, precisa de orientação. Vamos lá para a colher, então, para a gente ter uma ideia da diferença. Olha aqui quanto, para vocês terem uma ideia. Se a gente for colocar uma colher de sobremesa, olha a quantidade. Uma colher de chá, mais da metade, ó. E uma colher de café. É uma redução realmente significativa. Muito grande, por isso que o corpo vai sentir, tá? Então, o corpo sente mesmo, porque você nitidamente vê uma redução grande. E isso aqui, né, não só pensando em caloria, mas pensando no que faz no organismo, tem uma diferença muito grande. Parece pouco, mas é uma grande diferença aí. E as frutas? As frutas, a maioria das pessoas vão para as frutas mais doces, né? É também comum. Então, mamão, banana, manga, são as frutas que a gente tem no dia a dia. Então, trocar. Todo dia eu como a banana de manhã. Eu vou trocar por um kiwi, eu vou trocar por um abacaxi, eu vou trocar por um morango, que são mais cítricas. Então, você não vai estar estimulando o seu paladar doce quando você for consumir a fruta, né? Fala-se muito do açúcar da fruta, gente. É muito importante lembrar que o açúcar natural da fruta, ele é super saudável pra gente, né? Tá junto com fibra, com vitaminas, com minerais. A frutose, que é colocada às vezes na barrinha, que é industrializada na granola, aí sim vai ter esse efeito de entrar nesse ciclo de uma forma desorganizada, tá? Mas isso que você está dizendo faz muito sentido quando a gente pensa o seguinte, né? Por exemplo, tem gente que gosta mais de doce, tem gente que brinca que gosta mais de salgado, fala, eu vou até comer um pouquinho menos na refeição principal para guardar para o meu docinho, né? Isso é muito comum. Tem muito. Eu, por exemplo, amo salgado, eu sou zero doce, mas desde muito pequeno, enfim.
individualidade de cada um. E quando você fala das frutas, essas frutas são exatamente as frutas que eu naturalmente já gosto mais. Porque o paladar, ele é diferente. Então, se você pergunta pra uma pessoa que gosta muito de doce, certamente serão outras frutas mesmo. Sim, que ela quer que a pessoa banana, geralmente... Isso é muito interessante de ser... Eu amo, por exemplo, mexerica... Maracujá, suco de maracujá. Limão, viciada, morango, ameixa que não tá aqui, mas que também não é doce. O limão, muito ele é bem legal. Aquela história, né, da água com limão, emagrece. Não, a água com limão não vai emagrecer de manhã em jejum, mas ela tem esse efeito de você já começar o dia com um paladar cítrico, sem ter doce, e estímulo de enzimas digestivas, enfim, mudança de pH, vários benefícios que auxiliam sim no emagrecimento. Mas você pode tomar uma água com umas gotinhas de limão ao longo do dia, iniciar o seu dia com essa água com limão, porque você já inicia o dia sem consumir, sem ter um paladar doce, sem ter um alimento doce. Gostei. O suco verde também entra, né? O suco verde. Ele acaba Aí quem faz suco verde com frutas mais docinhas, trocar o suco verde com limão, com abacaxi, com kiwi, para ele ter o amarguinho da couve, que é importante, e ter o cítrico da fruta. Muito bom. Perguntinha do público? Aproveitem, olha lá. Obrigada, Roseli, um beijo para você. Substituir o açúcar por frutose, exemplo, um bolo de banana utilizando somente o doce da fruta, é o ideal? A fruta, se for a frutose da fruta mesmo, fazer um purezinho da maçã, um purê da banana, assim, a frutose é aquelas que vêm em pronta, não industrializada, mas ele pode sim servir para essa fase de diminuindo. Então eu troquei um bolo que eu colocava açúcar e coloquei um purê de fruta. Aí eu vou trocar para ficar só com a fruta, que sem ser o purê, até eu ir tirando totalmente esse paladar. Ele entra para o momento que eu vou comer o doce, é um doce mais saudável. Mas se eu comer todo dia à tarde um bolo assim, todo dia à tarde eu estou estimulando o meu paladar doce. E o bolo não é só a questão da banana ou de qualquer outra fruta que vai ser modificada. Tem a farinha. Exato. Tem a farinha que tem que ser uma farinha integral, tem que ser uma farinha de castanhas, que tenha mais fonte de gordura, para a gente não ter esse estímulo da insulina também. Nesse caso, já trocar por aveia, ou até hoje a opção que a gente tem das farinhas de oleaginosas, já é legal também? Ótimo, bem bacana. E o bolo de banana fica super legal com farelo de aveia, usar o farelo, usar um pouquinho da farinha de aveia e usar o farelo, que é onde a gente concentra bastante fibra também. Então é bem bacana. E pode fazer isso. Geralmente, quem gosta muito de doce à tarde, eu falo, come um mais saudável, um dia doce, um dia salgado. Um dia doce, um dia salgado. Então, faz um dia um lanchinho doce, um dia um lanchinho salgado, para ir moldando também. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Eu só sinto vontade de comer doce à noite, de dia eu não sinto. O que posso fazer? Durante o dia, colocando tudo isso em prática, colocando umas frutas cítricas, temperando com os temperinhos mais amargos, folhas verdes escuras no seu almoço e no seu jantar, que também é o amargo que você vai sentir. Não precisa ser só uma salada de rúcula, só uma salada de catalã. Pode ser uma salada do alface e algumas folhinhas. E aí, provavelmente, tem uma questão hormonal aí, mais essa vontade do doce à noite. Hormonal e comportamental também. Você já sabe, já começa o dia sabendo que vai ter vontade à noite. Então vamos desensibilizando aí ao longo do dia para reduzir a noite, e os exames, ver parte hormonal também é bem importante. Tomar um chazinho amargo também antes de dormir ajuda. Não é super gostoso, mas entra aí como um remedinho para te ajudar. Se isso incomoda também. Então, a maioria das pessoas tem incômodo. Eu preciso do doce, eu quero doce, é mais forte do que eu. Então, é um incômodo para essas pessoas também. Então, serve para auxiliar. Agora, para a gente fechar, como você enxerga, se a gente fosse então dizer, o que seria o ideal para a gente conseguir unir? O momento de prazer de comer um doce gostoso e aproveitar aquele momento, aproveitar o doce e tal, sem que ele tenha um impacto muito grande. O que você acha o ideal quando a gente pensa na semana? Uma pessoa que diz, não, eu como uma vez por semana doce, mas aí eu como aquele doce, de repente é um brigadeiro, não sei, cada um, né? Para você, existe um ideal nesse sentido? Assim, quando eu tô com uma vontade de comer um doce específico, fui e comi, ótimo. Você tem que ter a vontade, não o doce tem que determinar quando você vai querer comer. Então, isso é muito importante. Comer com consciência. Eu comi meu brigadeiro, tive uma refeição saudável, uma rotina saudável, tô ok. Agora, eu quero o brigadeiro todos os dias, não é legal, tá me incomodando, eu não quero ter que comer todos os dias. Tem que ligar um alerta, não tá legal, não tá nem pra você
emocionalmente, nem fisiologicamente. Então, comer doce, ter vontade de doce é natural. A gente tem que comer quando tem vontade mesmo, mas se a vontade vem todos os dias, o dia inteiro, passa a ser um incômodo e passa a não ser saudável também. E colocar tudo isso em prática, tem muita coisa legal para ser feita. Falei para vocês que ia ser um belo papo. Vou deixar aqui o Instagram da nossa querida Pamela Miguel, que é nutricionista, @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto no arroba, né? @Pamela Miguel Nutricionista. Isso. No Instagram vocês acompanham todo o trabalho, tem live, tem um monte de coisa bacana. Entrem em contato com ela. Sempre um prazer te receber, Carol, viu? Um prazer foi Adoro. meu. Até a próxima. Até a Beijo. próxima.